Fala, seus otakus, beleza? E nesse mundo as pessoas podem receber habilidades épicas comendo fruto de uma árvore de habilidade. Se você tiver sorte, você pode se tornar um dominador do fogo ou até mesmo um santo da espada. Só que quando chegou a vez do Light, nosso prota aí, tudo que ele se tornou foi algo inesperado, um mestre louco. No dia seguinte, todos iriam obter as habilidades. O Light e a sua amiga de infância, Helena ali, eles estavam no caminho da igreja para poder participar da cerimônia. Eles conversavam muito animados sobre as habilidades que esperavam receber. O Light sempre sonhou em se tornar um aventureiro, então ele ficou muito feliz com qualquer habilidade de combate. Por outro lado, a amiga dele não se importava tanto com esse tipo de habilidade que ela ganharia, desde que pudesse passar o tempo ao lado do Light. E mesmo assim, ela estava um pouco nervosa, já que ninguém realmente saberia qual habilidade ia obter até comer o fruto mágico. O Light, no entanto, estava confiante que os dois iam ter habilidades incríveis, mas como nós sabemos, a história tomou um rumo completamente inesperado. Quando eles chegaram na igreja naquele dia, a Santa Irmã explicou como as frutas e habilidades funcionavam, e quando comia o fruto, a pessoa recebia a habilidade única que garantia a possibilidade de trabalhar em qualquer área relacionada, sem a necessidade de dívidas educacionais, paralisantes ou algo do tipo. Os participantes então poderiam escolher qualquer fruto para obter as suas habilidades, mas tinha uma regra inquebrável. Só era permitido comer um único fruto ao longo da vida. Caso alguém tentasse comer o segundo, o resultado seria envenenamento fatal. A Santa Irmã enfatizou que essa regra era extremamente importante, porque muitas pessoas tinham morrido tentando adquirir novas habilidades, depois de não gostarem da primeira habilidade. Mas apesar do aviso, Light e Helena, eles estavam lá prontos para prosseguir, e a Santa Irmã pediu que eles começassem a escolher os seus frutos. Helena foi a primeira. Ao dar a primeira mordida no fruto, algo começou a acontecer no corpo dela. Uma luz ofuscante apareceu, envolveu o corpo, e aí ela ficou extremamente quente. A Santa Irmã percebeu que Helena tinha adquirido a lendária habilidade do Santo da Espada, algo incrivelmente raro de se presenciar. Agora, ela estava destinada a se tornar uma das maiores aventureiras do país. O Light ficou muito feliz, parabenizou ela pela sua incrível conquista, e aí, quando chegou a vez dele, que o negócio foi ruim, Ele subiu no altar, escolheu um fruto, e mesmo que ele soubesse que provavelmente não obteria algo tão grandioso quanto a habilidade da espada sagrada, então ele foi lá e esperava adquirir pelo menos uma habilidade de combate decente, para que ele pudesse lutar, e com um suspiro ele deu a mordida no fruto. A habilidade começou a fluir no corpo dele, só que ele ficou desapontado quando descobriu que a única habilidade que ele recebeu era um mestre agrícola. Ou seja, a Santa Irmã tentou até confortar ele o máximo possível, mas é claro que o único combate que ele faria seria contra pragas no campo. Devastado, Light percebeu que seus sonhos de se tornar um aventureiro foram completamente arruinados. Ele pergunta se ele poderia tentar de novo, mas a Santa Irmã foi firme o suficiente, lembrando que comer uma segunda fruta seria fatal para ele em 100% dos casos, Helena então tentou animar ele, dizendo que ficaria na aldeia para cultivar frutas ao lado dele. Para ela não importa o que faça, desde que eles estejam juntos. A Santa Irmã, no entanto, não aceita essa ideia. A habilidade de Helena era literalmente o Santo da Espada, e era um talento muito raro, uma maravilha que aparecia só, uma vez em décadas, sacou? Ela insistiu que Helena deveria se tornar uma aventureira pelo bem do próprio país. Sem escolha, Helena acaba sendo levada para a capital para poder iniciar o seu treinamento, mas ela promete a Light que voltaria algum dia. 3 meses se passaram desde aquele dia. Light, fiel à sua promessa de seguir em frente, tentou tirar o melhor proveito da situação. Ele usava a sua habilidade de mestre da agricultura para poder cultivar frutas de excelente qualidade, vendendo elas na cidade para obter um lucro. Apesar da sua vida simples, ele tentou empurrar ali os pensamentos intrusivos de fracasso pro fundo da mente dele. Em uma das suas idas para a cidade, então, o Light percebe um cartaz numa notícia sobre Helena. Em apenas 3 meses ela foi promovida para Rank S e estava saindo incrivelmente bem como aventureira. Então ele estava feliz pelo sucesso dela. Ele não conseguia evitar de se sentir como um fracassado também, por parte do que ele conseguiu fazer. Ele treina todos os dias na esperança de que com um esforço suficiente ele possa desbloquear uma habilidade da espada ou algo semelhante. Então ele passa horas repetindo movimentos contra um toco de árvore, acreditando que se um dia ele conseguir cortar ela no meio, ele então estaria forte o suficiente para ser um aventureiro por mérito próprio. Só que o trabalho duro nem sempre compensa, cara. E tudo que ele conseguiu até agora foram os pulsos machucados. Cansado de ser derrotado, o Light cai no chão e começa ali a se perguntar se Helena ainda lembra dele. E ela tinha prometido voltar, mas com toda a fama, fortuna que ela adquiriu, ele não ficaria surpreso se ela tivesse esquecido o nome dele, o rosto dele completamente. Enquanto Light descansava, uma garota chamada Ayla se aproximou com um copo de água para ele. Ayla era praticamente uma órfã, estava abandonada ali pelo chefe da aldeia, que não queria lidar com ela. Então Light percebeu que ela não tinha para onde ir e decidiu acolher ela ali. Desde então, os dois começavam a trabalhar e viver juntos. Ayla avisou que o jantar estava pronto e se ele quisesse, ele podia entrar para comer. Então Light aceitou com um sorriso e ao dar a primeira mordida, a Ayla perguntou sobre a colheita do dia. E o Light respondeu que os lucros foram bons, especialmente porque ele vinha focando no último cultivo de frutas, com a habilidade mais recente dele. Ele explicou que ele separou todas as frutas de habilidades ali e botou em caixas marcadas com emojis, caveira e tal, e deixou claro a Ayla sobre nenhuma circunstância ela deveria comer qualquer uma dessas frutas. A Ayla, que não sabia, que as frutas de habilidade eram perigosas, agradeceu pelo aviso. Porém, ela hesitou um pouquinho antes de revelar que ela já tinha usado várias frutas no ensopado que eles estavam comendo. Aí o problema começou, porque o Light entrou em
pânico. Ele perguntou se ela tinha certeza disso, e ela confirmou, lembrando que a Santa Irmã tinha dito pra ele sobre comer mais de uma fruta, que era uma sentença de morte. De repente, o corpo do Light começou a esquentar. Ele sentiu uma dor intensa no peito e acreditou que agora ele tinha chegado ao fim. Caindo no chão, ele pediu desculpas a Ayla, se desculpando por ter esperado ali que ela entendesse os rótulos e tudo mais, mesmo sabendo que ela ainda não sabia ler. Só que enquanto aguardava a morte, ele percebeu que a morte estava demorando demais pra chegar. Então ele se sentou, ficou confuso e notou que ele estava perfeitamente bem. Ayla, vendo isso acontecer, ficou surpresa, né? O próprio rosto do Light estava mostrando surpresa. E ela perguntou se ele estava bem. Então ele explicou toda a confusão. Uma segunda fruta da habilidade deveria ser fatal, mas ele estava vivo. Nesse momento, uma dor de cabeça começou a vir muito forte nele e ele sentiu o poder de uma nova habilidade surgindo no seu corpo. Ayla começou a sentir dores agudas também, indicando que ela estava prestes a adquirir uma habilidade. E de repente, ela viu as palavras flutuando na frente do Light e leu as informações sobre as suas habilidades. Além da habilidade de mestre agrícola, que permite cultivar nozes, ele também tinha imunidade a todos os venenos derivados das nozes. O Light ficou chocado e perguntou como Ayla sabia disso, e ela explicou que podia ver as palavras flutuando no ar, indicando que tinha adquirido um tipo de habilidade de avaliação de outras pessoas. Ayla continuou lendo as informações pro Light, confirmando que ele agora possuía uma segunda habilidade. E ela continuou falando que essa nova habilidade se chamava Deus da Espada. Essa habilidade aumentava significativamente o poder de ataque do Light enquanto ele segurava uma espada e também ampliava muito a resistência mágica. Se ela disse a verdade, isso significa que o sonho do Light finalmente poderia se tornar realidade. Ele ficou muito empolgado e decidiu testar essa nova habilidade. Então ele correu pra fora com a espada, indo até a floresta para verificar se ele realmente tinha adquirido essa habilidade, e com um único golpe, ele cortou no meio aquele toco de árvore lá. O impacto ainda atravessou ali, partindo uma árvore maior atrás dela. Era seguro dizer que a partir daquele momento, o Light era extremamente poderoso. No dia seguinte, então, Light partiu para a cidade, determinado a ir para uma guilda e finalmente se tornar um aventureiro. Ele estava muito animado, já que sempre sonhava com isso. Assim que ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi quadro de avisos ali, repleto de missões, de recompensas, e o Light pensou que, quando ele completasse uma missão, ele poderia ganhar dinheiro para comprar novos equipamentos e comida muito boas, né? Só que essa não era a única motivação. Ele queria testar o quanto a habilidade com a espada dele realmente podia ajudar ele em combate. E se tudo corresse bem, ele se tornaria um aventureiro oficial. Então ele pediu a Ayla que esperasse sentado num banco enquanto ele pegava a missão na recepção. Enquanto o Light estava ocupado, Ayla aproveitou essa situação aí para usar a habilidade de avaliação em outras pessoas da guilda. E ela ficou impressionada com a diversidade de habilidades que existiam, mas também se surpreendeu com quão inúteis algumas habilidades pareciam, né? Como uma habilidade de automutilação de um dos aventureiros. Nesse momento, Ayla ouviu uma comoção perto da recepção, olhou para ver o que estava acontecendo e o Light estava lá no meio da discussão com um dos aventureiros da guilda. O cara reconheceu o Light como um vendedor de nozes do mercado e começou a sacanear ele, chamando ele de perdedor, falando que ele não pertencia à guilda. O Light só ignorou completamente as provocações e disse a Ayla que eles poderiam ir embora. O homem então ficou ofendido por ter sido ignorado e reagiu de uma forma mais exagerada, atacando o Light com a espada. Só que a habilidade da espada de Deus do Light também melhorava os seus reflexos, permitindo que ele bloqueasse o ataque com muita facilidade. O aventureiro não tinha ideia que o Light possuía uma habilidade dessa e ficou muito surpreso com essa defesa impecável dele. Então, os amigos do homem perceberam que o Light agora era capaz de se defender e convenceram ele a recuar, afirmando que não era uma luta que ele poderia vencer. Mesmo que relutante, o homem tentou disfarçar sua derrota, alegando que nunca teve intenção de machucar o Light, né? Aquele negócio estereótipo do bonzão. O cara e seus amigos então deixaram a guilda ali e aí o Light foi para poder fazer junto com ela a primeira missão. Então eles partiram. Eles foram para as planícies rochosas e o Light estava extremamente animado, finalmente poder ver um monstro pessoalmente. Logo, eles avistaram o alvo da missão, um monstro de slime que estava muito distante. E o Light começou a se aproximar devagarzinho e tal, tentando um ataque furtivo, só que o slime percebeu a presença dele. Diante disso, o Light decidiu partir para um ataque frontal. Graças à sua nova habilidade, ele estava muito mais forte do que antes. E com um único golpe, ele cortou o slime no meio, acidentalmente dividindo num processo também. Light ficou satisfeito com a eficácia da sua habilidade de batalha, mas percebeu que precisava trabalhar no controle do seu poder para poder evitar danos colaterais no futuro. Então a Ayla parabenizou ele pela sua primeira missão bem sucedida, só que para completar a missão ele precisava cortar o slime e levar as partes de volta para a guilda, né, como prova. E a Ayla comentou que se sentia um pouco mal, né, por dissecar o corpo do slime. Só que o Light lembrou ela de que ele iria vender o slime e ganharia dinheiro suficiente para comprar uma pizza. Então a garota ficou super animada, né, colocou a moral dela de lado e ela começou a dissecar o slime. Nesse momento, eles ouviram alguns gritos vindo do lado das planícies. Correram para investigar o que era e encontraram Jean e o seu grupo lá sendo atacados por um orc enorme. Jean e os seus amigos tinham escolhido intencionalmente uma missão fácil, planejando apenas matar um slime e voltar para casa. Só que eles não esperavam encontrar algo tão perigoso como um orc. O monstro começou a atacar eles e todo o grupo estava conseguindo pular para fora do caminho e tal, só que ficou claro que eles não tinham chance de derrotar esse orc. Então o Light chamou um deles ali para saber se eles estavam bem e tal, mas assim que o Jean viu ele bolou um plano para escapar. Jean e seus amigos começaram a correr diretamente na direção do Light, meio que eles iam botar o orc para atacar o Light. E o Light ficou confuso, porque eles estavam
fazendo tudo, mano, como assim? E até ele perceber que eles estavam tentando usar o Light como isca, o Orc voltou a atenção pro Light, que não teve escolha a não ser lutar contra esse bichão. Pro Light, cara, isso era uma oportunidade perfeita para ele testar os limites da sua nova habilidade. O Orc balançou ali a clava dele na direção do Light, mas o Light conseguiu saltar pro lado, evitar esse ataque. Só que ele não sabia que ele estava jogando um jogo muito arriscado. Então Ayla avisa o Light da sua habilidade, Espada de Deus, que ela não aumenta a sua defesa. Isso significa que se ele fosse atingido por aquele monstro, uma única vez ele poderia morrer. Mesmo com essa ameaça, o Light se recusa a recuar dessa batalha. Ele estava determinado a se tornar o maior aventureiro do mundo e sabe que para atingir esse objetivo, ele precisaria superar esse desafio. Então agora, ele já estava acostumado com a sua nova força. Light saltou no ar. Quando o ogro tentou ali bater nele, atacar ele, ele cortou a arma no meio com muita precisão. Não importa o que acontecesse, ele estava decidido a alcançar a Lena, né, para eles conseguirem ficar juntos de novo. E no movimento muito rápido e preciso, Light abaixou a espada e cortou o ogro de uma forma limpa no meio. Quando Jean e os seus amigos observaram, os impressionados com isso tudo que o Light fez, eles chegaram ali mais tarde, né, para tentar falar com o Light, mas o Light retornou para a guilda para poder trocar os itens da missão por dinheiro. Só que a recepcionista achou difícil acreditar que ele conseguiu derrotar um ogro sozinho. Como prova, o Light mostrou o chifre do ogro que ele trouxe de volta, e além disso, os amigos de Jean também confirmaram o ocorrido, garantindo que Light estava dizendo a verdade. Convencida, a recepcionista entregou a recompensa pro Light. Enquanto isso, os amigos de Jean agradeceram novamente por ter salvo as suas vidas. Logo, uma multidão começou a se formar ali na frente da guilda, e o Light perguntou o que estava acontecendo. Jean informou que um grupo de classificação S acabou de retornar. Esse era o grupo na qual a Lena entrou, e essa é a primeira vez que o Light vê ela junto, né, dos últimos 3 meses ali. Ansioso, o Light se aproxima dela e tenta cumprimentar ela, só que a Lena responde de forma fria: eu nunca conheci esse homem antes na minha vida. Ih, rapaz, aí já viu que o problema deu, né? O Light, ele tava devastado nessa hora e não conseguia acreditar que a amiga de infância dele realmente se esqueceu dele depois de só 3 meses. Ele tava ali parado, de boca aberta, incapaz de processar essa situação. Aí tivemos a Ayla, que chegou e não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Então ela tentou animar o Light, sugerindo que eles fossem buscar uma pizza e tal. E ela até comenta de forma descontraída: pô, bora buscar uma pizza, isso sempre ajuda. Mas mesmo assim o Light continuou deprimido. A Ayla, ela tava frustrada, começou a comer a pizza sozinha, né? E acabou que, apesar de estar chateado com ela, o Light acabou gastando muito dinheiro naquela pizza. Então não tinha como ele deixar ela ser desperdiçada, porque uma pizza é uma pizza, né, galera? Então ele começou a comer, mas tão rápido que acabou engasgando. Felizmente, alguém chegou ali pra entregar um copo de água dele pra ajudar. Quando ele olhou pra baixo pra agradecer essa pessoa, o Light ficou surpreso ao perceber que quem ajudou foi a Lena. E ele tava prestes a gritar o nome dela, mas ela acabou cobrindo a boca e pediu pra que ele ficasse quieto, explicando que não quer atrair atenção. Lena se sentou na mesa e Ayla ficou animada ali e tal. Ela se apresentou, já que era a primeira vez que encontrava com Lena, e a Lena parecia curiosa e tava prestes a perguntar como o Light conseguiu um kit de habilidades em apenas 3 meses. Mas o Light se antecipa e pergunta o que ela tava fazendo ali. Pra ser honesta, a Lena também tava se perguntando o que o Light fazia na guilda. Ele tinha virado o cara do campo, sacou? Mas com orgulho, ele explicou pra ela que ele vai se tornar aventureiro. O Light então começou a falar todo o incidente com a habilidade, né, da fruta que permitiu ele adquirir a segunda habilidade. Lena parece genuinamente feliz pelo Light, porque isso significa que agora ele pode finalmente realizar o seu sonho. O Light aproveita para perguntar como tem sido o tempo dela no grupo de Rank S, mas pela expressão da Lena, não parece ter sido muito divertido. Ela explica que ela tá sendo muito forçada a lutar ao lado de pessoas aleatórias, escolhidas pela Irmã Santa lá. E cara, apesar dos pagamentos ser ótimo, a atmosfera é muito tóxica, entendeu? É tipo um lobby de Call of Duty, tá ligado? Então a Lena aconselhou o Light a ficar longe o suficiente ali do grupo para que eles pudessem aproveitar a sua vida como aventureiro. E o Light ficou intrigado, porque o que há de tão ruim nesse grupo, já que ele sempre ouviu coisas boas sobre eles? A Lena então compartilha um incidente que aconteceu há 2 meses atrás. O grupo acabou enfrentando uma serpente gigante e era vulnerável ao fogo. O mago foi ordenado a atacar a criatura com magia de fogo, mas exagerou e acabou incendiando uma fazenda que estava perto. A Lena tentou alertar o grupo sobre o incêndio, mas o líder não deu a mínima, argumentando que o trabalho dela era só matar a serpente e era irrelevante o que acontecia em volta. Quando a Lena tentou explicar a situação para a Santa Irmã, ela simplesmente se importou ainda menos com isso, afirmando que enquanto a história lembrasse o grupo como heróis, nada mais importava. A Lena então evitou contar ao Light algumas visões distorcidas sobre o seu grupo, mas ele percebeu que, cara, ela estava infeliz. Com isso, o Light convidou ela para se juntar a ele e a Ayla também. Mesmo que a Lena adorasse fazer isso, tem algumas circunstâncias que impediam ela de ir, né? Porque ela não podia abandonar o grupo sagrado. Ela disse que tá tudo bem, mas o Light percebeu algumas lágrimas nos olhos dela e tal, sabendo que tinha alguma coisa de errado. Antes que ele pudesse insistir, a Lena então se despede e saiu da mesa. Algum tempo depois, o Light vai até a recepção da guilda para poder pegar sua recompensa por derrotar o ogro, e ele fica espantado ao receber 10.000 peças de ouro ali, né? Que é uma quantidade maior do que ele jamais viu na vida. Só que o Light, ele não tá ainda muito animado, ele tá realmente preocupado com a Lena, mas não pode ajudar ela a menos que saiba o que o grupo sagrado tá forçando ela a fazer. Como Lena não quer contar diretamente pra ele, Ayla sugere que ele pergunte ao líder do grupo. Só que ir lá pessoalmente não é uma ideia muito legal, né? Mas a porta do lounge
dele estava aberta, então ele decidiu ir lá. Dentro do salão, o Grus, que era o cara, né, ele estava sentado ali com duas mulheres, contando histórias sobre as lendárias batalhas dele. E ele relatou, por exemplo, a sua luta mais recente contra um urso selvagem. O cara detalhou ali que o grupo enfrentou um monstro com poderosas magias de fogo antes que ele mesmo desferisse o golpe final. Nesse momento, a recepcionista entrou no salão para poder falar dos problemas relacionados à última missão deles, e os moradores da aldeia onde o urso foi derrotado registraram reclamações, afirmando que o ataque de fogo secou completamente o reservatório de água do local. E aí o Grossman tava nem aí. Ele simplesmente falou com desdém, inventando uma desculpa, dizendo que pequenos danos colaterais acontecem. São coisas inevitáveis quando eles lidam com monstros poderosos. Secretamente, ele estava se deliciando ali em causar problemas para as pessoas mais fracas, porque acreditava que essas pessoas eram inferiores, cara. O Light, então, ouvindo essa conversa, ele começou a ficar muito furioso. Ele sabia que Helena jamais ignoraria um problema desse, das pessoas comuns dessa maneira. Enfurecido, ele exigiu que o cara liberasse Helena do grupo sagrado, porque ela claramente estava sofrendo. Só que o Grus, ele não tava nem aí. Ele não levou a sério, né, o Light, e chamou segurança para tirar ele do salão. Ayla correu para ajudar o Light, perguntando se ele estava bem. E apesar de ele ficar fisicamente ileso, outros aventureiros alertaram ao Light sobre os perigos de ser contra o Grus, né? Ele explicou que mesmo que ele seja um idiota possível, irritar ele pode colocar o cara no lado tão ruim que, assim, as coisas iam ser péssimas pro resto da tua vida. Seria desastroso para uma carreira de qualquer aventureiro. No dia seguinte, todos os membros do grupo sagrado se reuniram no salão, ocupando ali, se vangloriando ali das suas proezas, e a Lena, no entanto, refletia sobre suas palavras ali com Light. Finalmente, ela reuniu coragem e declarou a todos que quer viver de acordo com seu próprio código moral como aventureira. Por isso, ela anunciou que estava deixando o grupo sagrado imediatamente. Enquanto Lena se dirigia para a saída, Grus apareceu diante dela, ameaçando matar ela por ousar desafiá-lo, e a Lena se preparou para desembainhar sua espada, mas percebeu que, mesmo com a sua habilidade da espada sagrada, seria impossível derrotar Grus num combate direto. Então ela ficou meio relutante e tal, e acabou sendo forçada a se submeter a guardar sua lâmina. Nesse momento, Grus empurrou ela no chão e começou um discurso vazio sobre como ela deveria preservar o seu bem e o bem das pessoas do grupo sagrado, e isso vai salvar ela no futuro. Ele insistiu que ela continuasse lutando até morrer em batalha. No mesmo dia, o grupo sagrado se prepara para deixar a cidade, e Lena pensa ali na sua vida de servidão, tá sendo forçada, né, sob o comando do Grus. Só que enquanto o grupo se dirige para sair da cidade, eles acabam encontrando o Light, que tava bloqueando o caminho. Grus pergunta o que o Light tá fazendo ali no meio do caminho, e ele responde que ele tá ali para buscar a amiga dele. O Light diz a Lena que ele e Ayla estavam planejando caçar alguns monstros e que adorariam ter ela junto com ele. Depois de tudo que eles passaram juntos, Light e Helena então prometem que se tornariam aventureiros lado a lado. Light estava determinada a manter essa promessa. Helena também se lembra dessa promessa e tal, e adoraria ir junto com ele, mas sabe que ela não tem forças para enfrentar o Grus. Relutante, ela pede ao Light que a deixe em paz, temendo que ele acabe se machucando nesse processo, né? Porque enfrentar um cara desse não ia ser muito fácil. Mas quando viu Lena rejeitar a sua oferta, Grus tentou afastar o Light à força. Só que o Light, ele não recuou, mano. Em vez disso, ele desafiou o Grus para um duelo, apostando a liberdade da Lena. Pô, inicialmente o Grus rejeitou esse desafio, alegando que não tem motivos para ele lutar contra um ninguém. Só que o Light provocou ele tanto, perguntando se ele tava com medo de perder para alguém como ele, e ele foi incapaz de suportar, né, essa afronta no meio da galera toda. Então o Grus aceitou o duelo, mas ele impôs uma condição. Se o Light perder, ele seria banido para sempre da guilda de aventureiros, nunca mais podendo retornar à cidade. Light aceitou os termos sem medo nenhum, e a Lena tentou convencer ele a desistir, acreditando que ele não tinha chance contra o Grus. Quando o duelo começou, o Grus já desembainhou a espada e a Ayla avisou o Light sobre a habilidade especial dele, que era Godspeed, né? E nessa habilidade, permitia que o Grus diminuísse a distância entre ele e o seu oponente quase que instantaneamente. A Ayla alertou o Light para isso aí, para ele ficar atento, e o Light, por sua vez, anunciou suas próprias habilidades, que era o Mestre em Nozes e a Espada Divina, né? Nesse momento, o Grus ficou incrédulo, começou a debochar ele, porque era impossível alguém possuir duas habilidades tão poderosas. Sem perder tempo, o Grus avançou ali com a sua habilidade de Godspeed e atacou o Light antes que ele mal pudesse reagir. Apesar disso, o Light conseguiu bloquear o primeiro golpe, mas logo ele se viu encurralado, sendo constantemente forçado a se defender. A velocidade dos ataques do Grus deixavam o Light sem tempo para contra-atacar. Quando ele finalmente conseguiu criar uma distância, ela durou muito pouco. Num instante, o Grus apareceu atrás dele e atingiu um golpe brutal. O campo de batalha não tinha lugares seguros contra a habilidade dele do Godspeed, cara. O Light admitiu que o Grus era incrivelmente forte, mas ele se recusava a desistir. Ele tentou atacar, mas o Grus desviou com facilidade e aproveitou inclusive o desequilíbrio do Light, destruindo a espada dele. Com uma arma destruída agora, a derrota parecia inevitável. Ainda assim, o Grus decidiu ser generoso, digamos assim, e propôs ao Light que, desde que Lena jure lealdade eterna a ele poderia ficar vivo e tudo mais, e não precisava perder. E aí o Light, porém, disse a Lena que não precisava se preocupar, porque ele vai encontrar uma forma de vencer. Mesmo com a situação desesperadora, Lena decidiu confiar no
Light e depositar sua fé nele. Isso irritou o Grus, que decidiu acabar com tudo no próximo ataque. Sem uma espada, o Light procurou alguma coisa que pudesse substituir ela no campo de batalha. Então ele pegou uma vassoura de um dos espectadores ali, surpreendendo todo mundo. O Grus pensou que o Light estava sacaneando com a cara dele, né? Em parte ele estava certo, já que o Light poderia ter pego uma espada da Lena e tal, só que ele acreditou plenamente que ele poderia vencer usando uma vassoura. Então ele começou a visualizar aquela vassoura ali como se fosse uma espada verdadeira. Até agora, cara, o Light ele tinha sido derrotado porque ele estava tentando acompanhar os movimentos do Grus. Só que a sua habilidade de espada divina concedia a ele reflexos incríveis, e com essa nova estratégia, ele se preparou para o próximo ataque determinado a virar o jogo. Dessa vez o Light decidiu só seguir o fluxo e atacar quando chegasse o momento certo. Graças a essa sua estratégia, o corpo dele conseguiu reagir muito rápido. Assim que o Grus chegou no alcance dele, ele fugiu. Então o Light usou a vassoura para bater no rosto do Grus com tanta força que ele foi enviado voando ali e bateu numa parede de tijolos. Com isso, todas as caras de todo mundo que tava olhando para isso, oficialmente foi decidido que o Light era o vencedor do duelo. Para deixar claro o ponto aqui, o Light ele se virou para os outros membros do grupo sagrado ali e disse que se eles tentassem se aproximar da Lena de novo, teriam que lidar com ele. Depois, ele se voltou para Lena e disse que ela finalmente estava livre. Mais uma vez, ele convidou ela para se juntar ao seu grupo e a Lena ficou feliz e aceitou. Então, se passou mais um tempo ali, uma semana mais ou menos, desde o duelo do Light contra o Grus, e cara, as coisas não mudaram muito. Light ainda estava crescendo como aventureiro, mas agora ele tinha a Lena do lado dele, o que deixou ele muito mais feliz, né? A Lena preparou o almoço para todos e enquanto eles comiam, ela perguntou sobre os ferimentos do Light, né? Que ele tinha sofrido na luta contra o Grus e tal. E o Light estava se sentindo ótimo agora. Ele finalmente poderia se juntar a Lena numa missão. Normalmente isso seria um sonho dele, né? De se tornando realidade e tal, mas ainda tinha um problema. De vez em quando, a Lena recebia visitas à Santa Irmã. E na semana passada ela estava tentando fazer com que a Lena se encontrasse com ela para poder discutir a decisão de deixar o grupo sagrado. Só que a Lena respondeu que não tinha nada para discutir, porque nada poderia ser feito para ela mudar de ideia. Infelizmente, desde que eles ganharam a antipatia da Santa Irmã, começaram a ser alvos dela. Como resultado, quando foram para a guilda para escolher uma missão, só recebiam as piores missões possíveis, como matar ratos de esgoto, e esses trabalhos pagavam muito pouco, o que tornou as finanças difíceis para eles. Mas a Lena não parecia chateada com isso, porque isso dava para ela a oportunidade de realmente ajudar as pessoas, como reconstruir casas destruídas, limpar esgotos ou encontrar alguns gatos desaparecidos. No final do dia, eles só conseguiam ganhar 100 moedas, basicamente, o que mal dava para comprar 3 pizzas, né? Mesmo assim, com um salário baixo, Lena estava muito mais feliz agora, porque finalmente podia fazer as pessoas felizes. Light também estava se divertindo bastante, mais do que nunca. Enquanto isso, lá na Catedral da Santa Irmã, ela informava a sua assistente que pretendia lidar com um novo grupo de Lena em breve. Esse seria, inclusive, um dos trabalhos mais difíceis que existiam, e ela talvez estivesse esperando que Light morresse no processo. E esse foi o final dos 2 primeiros episódios aqui do canal. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e, melhor de tudo, ativar o sininho, porque nós estamos voltando com tudo, meus amigos. E agora eu vou trazer pra vocês os próximos episódios, tá? Então vem comigo pra gente acompanhar tudo direto. Aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!